Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos mais uma vez prestando culto ao Senhor. Venham e adoremos ao Senhor. A palavra de Deus, lá no Salmo 95, versículo 6, nos faz uma chamada à adoração. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Pai querido, nós te damos graças por mais um dia e por mais uma oportunidade que temos como igreja de estarmos reunidos em Teu nome, prestando culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, e nós somos os Teus servos, Senhor, somos os Teus filhos, que temos a alegria, o privilégio, o prazer de Te cultuarmos, Senhor. Então recebe, meu Deus, a nossa adoração, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, Senhor, nos santifica, Pai, e nos ensina no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos recitar o tema da nossa igreja para este ano. Ao longo de todos esses domingos, nós temos repetido essa mesma frase com o objetivo de memorizá-la e aplicá-la em nossas vidas. Vamos juntos? Firme promessa unida para a glória de Deus. Que assim seja, meus irmãos. Vamos dizer agora a nossa divisa, que se encontra em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Venham e clamemos pelo Senhor. Efésios, no capítulo 6, versículo 18, nos fala sobre oração, dizendo o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então agora nós teremos esse nosso momento, esse nosso tempo de oração intercessória com a irmã Enilda. Graça e paz, meus irmãos, que saudade. Eu sempre digo isso, mas é saudade mesmo. E em nome da capelania, nós estamos aqui para dizermos os irmãos que pedem oração, aqueles que estão agradecendo. E nós sabemos, irmãos, que durante quase esses 3 meses, a gente precisa olhar para o que Deus está fazendo e como Ele renova cada manhã a força, a misericórdia, o perdão, a graça. E a gente não iria aguentar se não fosse a presença dele. Nós vamos ler logo o Salmo 84, do 5 ao 8, que diz: como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Que lindo, né? Saber que quando a gente está num vale de choro, passando por momentos tão difíceis de lágrima, Deus transformará no lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer. E a cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. O Senhor
Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta o meu clamor, ó Deus de Jacó. Amém. Vamos logo aos agradecimentos, né? E que você toda manhã possa dizer: Senhor, eu quero ter um dia de mais gratidão a Ti. E mãe, seja louvando esse Deus. Robertson, graças a Deus, estamos em festa, né? A igreja, a fábrica, todos os seus familiares e amigos felizes depois de tanto tempo, né? No hospital entubado, em UTI. Ele recebeu alta, para a glória de Deus. Ana Carla, saiu quase agora que ela acabou de receber alta e que alegria para todos nós também. A irmã de Bruno Ribeiro. Deus abençoe a sua recuperação. Doutora Valéria é uma médica que a família Jussara é muito amiga. Oramos por ela desde maio. Ela ainda está na Unimed. Saiu de todo o processo dificílimo e agora está lá por conta de movimentos que ainda estão bem afetados e a musculatura. Mas ela pede que continuem orando, mas ela está bem. Sulamita, tão querida por nós, esposa de pastor Mário, lá de Nazaré. Ela está recuperando um AVC grave e Deus fez milagres, porque ela está falando bem, só as pernas que ainda estão precisando, né? Ter mais firmeza e foi afetado os seus olhos. Então, continuemos orando por irmã Sulamita, que fez um áudio. Ela mesma fez para várias igrejas com a maior alegria de estar saindo dessa situação. Nós queremos agora fazer os pedidos. Nós vamos, nesse momento, pedir pela família de Irmã Maria e de Adriana, que moram ali tudo na rua onde mora a Irmã Marta, e seu filho Oswaldo, que tinha até previsão já para ir para casa. O quadro mudou e ele veio a óbito. A família está num luto bem difícil. A Adriana está com a barriguinha bem grande. Precisamos orar pela vida dela, seu neném. E pela sua esposa, seus filhinhos que ele deixou. Que a gente ore por essa família enlutada. Também queremos pedir que orem pela família do Dr. Jarbas, que também estão de luto. Dr. Jarbas, muito querido na cidade, prestou muitos serviços excelentes como um médico que ele era aqui, conhecido por muitos, e a gente também precisa orar pela família dele. Também, irmãos, queremos agora pedir por Tayla. Tayla é uma menina que a gente ora já faz 2 meses, desde maio. Ela já abriu 3 vezes a cabeça. Ela tirou um tumor benigno, mas vieram algumas complicações. E hoje ela está aguardando alguns exames para ver o que é que vai dar nessa nova tomografia. Irmão Jeremias, diácono Gideão, que lidera aqui essa área, ele está com Covid internado, mas está acordadinho, não está entubado. Mas precisa muito das orações porque ele tem tido picos de pressão alta, mesmo não sendo hipertenso. Ele é diabético, então oremos pela sua recuperação. Alexandre é irmão de irmão Guilherme. Ele já teve alguma melhora, mas ele também ainda está internado com Covid. E irmão Guilherme pede Nilza por seu irmão Alexandre. Também peço pelo um pastor chamado Francisco, do Paraguai. Ele e sua esposa são missionários lá. E, infelizmente, houve uma morte trágica. Ele manuseando um rifle, a bala saiu do rifle e pegou na sua esposa, atingindo olho e cabeça, e ela veio a óbito depois de um tempo na UTI. Esse homem está em estado de choque, muito difícil para ele, os filhinhos. Então, vocês possam orar pela essa família que está enfrentando esse luto tão trágico. Agora vamos também falar alguns irmãos que também estão com Covid. Everaldo, que é cunhado de Alda e Auristela.
ele está com Covid, é o que é casado com Maria José, que é médica. Edna, da igreja O Brasil para Cristo, muito querida nossa, já foi da nossa igreja. Aldo, primo de Nina Farias, está com Covid, internado. Toninho, irmão de Jacilene, o tratamento dele ainda continua muito lento, ainda continua na UTI, entubado. E senhor Bacatela, foi assim que eu recebi, sua esposa. Amigos muito queridos de Jussara, lá de Aliança, os dois estão com Covid e internado. Ele é taxista. Jolibel, irmãos, a luta é muito grande, tratamentos pesadíssimos, e Jolibel conta muito com a oração da nossa igreja. Sempre ele está dando notícia e continua em tratamento e também em quimioterapia. Também pedimos pelo Marcelo, ele é da rua de Tassiane, ele estava até melhor, mas piorou muito agora. Ele é chefe da guarda municipal aqui de Carpina, muito conhecido. Ele precisou ser entubado e a esposa está muito angustiada. Oremos por essa família do Marcelo. Também temos o pastor Jorge de Aliança, tão querido. Ele continua a pedir pela sua sogra, com tumor na coluna, e além disso uma queda que quebrou 2 vértebras da costela. E o seu tio José, que tem diabetes e precisa amputar um pé. Esses são os pedidos, meus irmãos. E caso alguém não me avisou e quiser ainda avisar, amanhã ainda tem como a gente mandar para que o pessoal lá no culto ainda fale dos pedidos ou agradecimento. Deus abençoe a todos. Lembremos de orar uns pelos outros, isso é bíblico. E lembre, se você tivesse numa situação difícil, você queria que alguém orasse por você. Então faça o mesmo, ore por alguém. Alguém espera que você peça ao Senhor por ela. Deus te abençoe. Saudade. Amém, queridos. A irmã Nilda também agradece as orações por Tayla. Tayla recebeu alta sexta-feira, né? E nós damos graças a Deus por isso, por tão grande bênção. Os seus pais agradecem as orações da igreja. A irmã Nilda também pede ainda que oremos, que continuemos orando por Anderson e por Mísia. São filhos da professora Ábia Saldanha, que faleceu, e eles estão enlutados. Mas nós damos graças a Deus, louvamos o nome do Senhor pela vida de Ábia, da professora Ábia, uma serva dedicada no reino de Deus. Ela foi reitora do SEC, do Seminário de Educação Cristã. Nós louvamos a Deus por sua vida, mas pedimos que os irmãos intercedam, orem ao Senhor pela vida dos seus familiares que estão enlutados, em especial por Anderson e por Mísia. Anderson é casado com Andréa, sobrinha da irmã Enilda. Então, continuemos orando por essa família querida. Venham e louvemos ao Senhor. Leremos o que nos diz o Salmo 34, nos versículos de 1 a 3. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. É isso que faremos agora. Nós continuaremos exaltando e louvando o nome do Senhor através de cânticos espirituais. Nós cantaremos o hino de número 15 do cantor cristão, Exultação.
a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que Vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras portas de bronze e despedaças ferrolhos de ferro. O Senhor quebra grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está tua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. te louvarei, Te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me
me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos, tu que quebras portas de bronze e despedaças ferrolhos de ferro, o Senhor quebra grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está tua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Amém, meus irmãos. Agora nós vamos ouvir a mensagem bíblica, tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra com o nosso pastor. Amados, quero saudar a todos em nome de Jesus, dizer da alegria nesta manhã, podermos estarmos juntos. E antes de falarmos da palavra do Senhor, queria falar da professora Ábia. Nós fomos companheiros durante algum tempo na diretoria da convenção, uma mulher muito sábia, muito bíblica, uma mulher que sabia exatamente o que queria, e o povo batista agradece a vida dela. E quero dizer que ao Anderson e a Mísia, eu sei que vocês há pouco tempo perderam o pai de vocês também com enfermidade, e agora a Ábia também foi recebida no céu. Isso deve alegrar o coração de vocês, pelo consolo do Senhor na vida de vocês. Deus abençoe a todos. A Ábia realmente, ela é uma mulher muito forte mesmo, uma mulher que conseguia dizer o que entendia ser dito e compreendido para a glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Meus queridos, hoje nós vamos começar uma exposição da carta aos Gálatas. Quero continuar a exposição aos Coríntios quando estivermos juntos, estivermos aqui presentes. E aí nós gostaríamos de pensar um pouco dessa carta aos Gálatas. Uma carta que, uma das primeiras cartas que eu tive o privilégio de estudar na minha vida, aprendi muito com ela, especialmente quando se tratava de um período muito forte, de muitas pregações diferentes daquilo que a palavra de Deus fala, e nessa época foi muito bom eu poder ter aprendido sobre esse tema, e fortaleceu muito a minha vida e a minha fé. Essa carta ela tem uma particularidade na vida de Lutero. Procurei ver e há um comentário de Lutero falando sobre essa carta, quando ele fala que a epístola aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Ela é a minha Catherine. Catherine era a esposa dele. Assim ele exprimiu, Lutero falou sobre isso, que considerava a epístola aos Gálatas melhor que todos os livros da Bíblia. Ela tem sido chamada o grito de guerra da reforma, a grande autora da liberdade religiosa
e a Declaração da Independência dos Cristãos, e outros títulos. Essa carta ela tem muita particularidade que tem muito a ver com a nossa época, com aquilo que se pensa hoje sobre a palavra do Senhor. Ela é muito importante, pois ela responde às questões de qualquer época, as questões básicas do coração do homem. E a questão básica é como posso encontrar a verdadeira alegria, como posso obter a tranquilidade e a libertação do medo. Então essa carta ela tem respostas a essas questões. Então, por sua própria força, o homem em si totalmente é incapaz de descobrir essa resposta. O homem em si busca as respostas e não consegue, especialmente na época de hoje e naquela época também, quando se pregava na própria igreja, na própria comunidade, nada de Cristo como presente de Deus, somente a humanidade é o que nos salva. Esse é o fracasso da filosofia criada pelo homem, tirando Deus do centro e colocando o próprio homem dentro das soluções dos problemas. Então, o homem falha em cada uma de suas manifestações, sabemos disso, nós falhamos, seja por meio do ritualismo de obediência à lei de Moisés, que era uma armadilha na qual, nesse período aqui, a igreja dos Gálatas estava sofrendo, dia de Paulo, seja pelo o que chamamos de ascetismo, que é uma doutrina filosófica que defende a abstenção de prazeres físicos, psicológicos, que acredita ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Também a questão da flagelação do corpo, quantas histórias nós podemos ver nesses períodos antigos, e hoje ainda, pessoas tentando flagelar seu corpo para que ele possa ter uma aproximação de Deus, como também aqueles atos que nós promovemos até hoje, atos de autorretidão, de um homem moral, uma ética, e que é isso que faz a felicidade. E esse tipo de obediência, essas coisas que acontecem hoje, aconteciam naquela época. E o apóstolo Paulo, essa carta, ela tem essa ideia de trazermos a correção. As pessoas confiavam muito, e ainda hoje, naquilo que chama de as leis da natureza, a confiança na ciência. E aí uma particularidade, para quem não sabe, no início do século passado, século 1900, no início dele, já se tinha a proposta formatada de que a solução para o mundo seria a ciência. E a ciência, nós vemos que a progressão e o crescimento dela foi rápido. Hoje nem se fala, mas quando chega na metade do século, década de 50, por aí, de 1950, os grandes questionamentos foram levantados e a ciência não tinha resposta para isso. Por isso que os movimentos foram crescendo e agora não mais a ciência e nenhuma dessas ciências pode resolver a questão do homem, e ao mesmo tempo o homem diz que todas elas resolvem, menos a questão bíblica, porque Deus havia sido colocado de lado e a ciência tornou-se o Deus para muita gente. Hoje há uma confusão muito grande, as pessoas não conseguem fazer a ciência real, aquela que nós podemos encontrar na Bíblia, da ciência que se vive hoje. Aquela que podemos encontrar na Bíblia, ela diz que é o Senhor da ciência, é o próprio Deus. E aquela que Deus não é o centro, é o homem. E essas doutrinas, elas hoje estão formatadas filosoficamente ao ponto de muitos viverem em função do hedonismo, em função do materialismo, do existencialismo. Então, essas coisas que hoje nós vivemos, naquela época acontecia, só que não tinha os seus legados filosóficos,
como se tem hoje, não se tinha campanha para isso. E olha que eu estou falando aqui de uma comunidade que se dizia crente. E Paulo está escrevendo não só para uma igreja, são várias igrejas lá da Galácia, e que nós vamos começar a entender um pouco sobre o texto pelo qual nós vamos falar agora para isso. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo os primeiros versos da palavra do Senhor, lá em Gálatas, aonde o legalismo era muito forte e as pessoas estavam presas a isso, como acontece hoje em dia. Ele diz assim nos primeiros versos: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Esses dois versos, ele já tem muita coisa que nós podemos pensar sobre isso, falando sobre a razão pelo qual o apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens. Qual a razão do apóstolo Paulo tratar desse assunto? Havia umas ideias equivocadas sobre o apóstolo Paulo. Havia um pensamento de que Paulo ele não teria sido comissionado por Jesus, mas sim os homens tinham trabalhado e preparado ele, alguma coisa assim. Ele entende que precisava falar isso. Paulo, o apóstolo, ele é um enviado, ele é comissionado. Você for procurar na palavra de Deus, vamos ver alguns textos aqui que vai tratar sobre esses assuntos aqui. Ele sendo comissionário, um apóstolo, ele no mais profundo sentido e rico sentido, plenamente investido da autoridade daquele que o enviou. Então, quando Paulo diz assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, ele está tentando trazer aos Gálatas uma lembrança, até pelo qual os Gálatas já conheciam Paulo. Ele escreve essas cartas, mas eis que aqui, nessa introdução, com essas palavras da parte, quando ele diz assim, não da parte dos homens, nem através de homem, mas por meio de Jesus Cristo e Deus o Pai, só pode significar uma coisa. Paulo está comunicando que o apostolado dele é genuíno. Por essa razão, o evangelho que ele proclama, que ele fala, também o é. Não importava o que os judaizantes dessa época aqui, perturbadores, tenham a dizer. Ele diz assim, eu sou um emissário divinamente designado. Ele não tem medo de declarar isso. Ele não tem medo de dizer que ele foi designado por Jesus e pelo Deus Pai. Sabe por que para a gente isso talvez não tenha um peso? Porque nós já sabemos disso, nós temos essa convicção. Agora imagine Paulo escrevendo essa carta, ou Paulo comunicando, porque as pessoas que estavam lá estavam questionando o apóstolo Paulo. Quem era ele? Assim como aconteceu a carta de Paulo aos Coríntios. Quem é esse? Qual a autoridade que se tem? E ele começa a declarar isso, não simplesmente porque ele quer declarar, porque ele havia testemunho sobre esse fato. Eles acusavam a Paulo, pelo menos insinuavam que o ofício ou a comissão apostólica de Paulo não procedia de Deus, e sim dos homens. Então, esse é um porém. Se você for ler lá em Atos 13, capítulo 2, capítulo 3, verso 2, você encontra o comissionamento de Paulo. E provavelmente esse ato aqui levou aqueles homens daquela igreja a entender que não tinha valor nenhum. E quanto adoravam ao Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, para eles, não perceberam o que
quem mandou separar. Eles não perceberam que não foi uma ideia de uma pessoa, mas foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi que separou ele e Barnabé para uma obra essa obra que ele estava vivenciando aqui. Então eles não conseguiam entender isso. Também eles pensaram que acusavam Paulo de que a procedência dele não era divina, e que o apostolado dele teria sido transmitido por meio de uma pessoa, de Ananias. Quem não conhece Ananias é aquele que Deus o convocou para comunicar a Paulo, logo após que Paulo havia encontrado Jesus no caminho, vamos ver daqui a pouco. Logo após aquele momento, Deus mandou que Ananias fosse comunicasse a Paulo a obra que ele teria que fazer. Só que essas histórias, elas crescem, e cada um que vai ter a sua interpretação, como na época de hoje. Você pode falar mal de qualquer pessoa que você não conhece, mas quando você conhece aquela pessoa, que você sabe que aquilo que você estava falando era equivocado, você vai perceber que aquilo que você fala mal daquela pessoa vem de outra pessoa que falou mal. Então, o que os Gálatas estão falando aqui, que nós vamos ver, não hoje, que não vai dar tempo, é algo que tirava Paulo do centro da comunicação do Evangelho, porque eles questionavam a autoridade de Paulo. E essa é uma das cartas que Paulo trata, e ele começa com a introdução diferente das outras, e não começa a falar sobre comunicando a graça de Deus à igreja pelo trabalho que ela faz. Muito pelo contrário. Ele vai começar essa carta tratando de um assunto, mostrando a realidade do erro daquela igreja, de imediato. De imediato. Então, ele não está aqui escrevendo para dizer, eu sou isso, creio em mim. Não. Ele está comunicando. Ele está dizendo, fui convocado pelo Senhor. A resposta de Paulo é uma dupla e inequívoca negação. Não somente recebeu ele o seu ofício do Jesus histórico, que ao mesmo tempo é ungido, mas também que ele mesmo, Jesus Cristo em pessoa, lhe conferiu essa elevada distinção. Quem não sabe da história. Então fica, pois, evidentemente subentendido, já que Paulo, de sua mensagem, recebe o respaldo da autoridade divina, aqueles que o rejeitam, bem como ao seu evangelho, estão rejeitando a Cristo mesmo. E desta forma rejeitam também ao Pai que o enviou e que o ressuscitou dentre os mortos. Nessa introdução ele tenta mostrar isso, que a rejeição que esses irmãos de Gálatas estavam fazendo de Paulo, não era somente a Paulo. Eles rejeitavam Jesus, rejeitavam ao Deus Pai. Porque a origem divina da missão de Paulo, da qual ele dá testemunho, é confirmada pelo livro de Atos, o qual mostra que foi o próprio Cristo que apareceu a Paulo. Olha só a história, todos conhecem, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Então foi um ato interessante, que aqui já podemos tirar muitas coisas para a nossa vida. Primeira coisa é que a igreja, ela não é uma instituição, ela é uma pessoa. A igreja é Cristo. Quando Jesus pergunta a Paulo, a quem está
o que é que está acontecendo, por que está fazendo isso, por que está perseguindo a ele, a pessoa de Jesus. Paulo não estava perseguindo a pessoa de Jesus, Paulo estava perseguindo várias pessoas. Então ele pergunta, mas Jesus está dizendo, você está perseguindo a mim. Então a primeira coisa é que a igreja não é uma instituição, a igreja é uma pessoa, Cristo. E a segunda coisa é que o próprio Cristo é que arregimenta, é que chama, é que convoca o apóstolo Paulo. Ele não manda nenhum mensageiro, não manda nenhum anjo para fazer isso. É ele que faz isso. Só que essa história aqui, ela de certa forma teve testemunhos da presença dessa luz. E teve o testemunho do próprio Ananias, que foi convocado por Paulo, ou convocado por Jesus para ir ao encontro do Paulo. Um outro texto também que nós podemos ler, está em Atos capítulo 22, versos de 1 a 9, o apóstolo Paulo falando sobre aquilo que aconteceu na sua vida. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao seu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que estavam comigo. Então Paulo ele dá o testemunho daquele acontecimento para mostrar a essa igreja que a convocação dele não foi feita por homem nenhum, a não ser pelo Senhor. Por isso que ele diz assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, todo aquele que estava negando que Paulo era realmente uma pessoa que fora enviada por Jesus, também negava que Deus o havia enviado. E ele está começando a falar isso porque ele vai precisar mostrar que o entendimento dele não é um entendimento humano, mas é divino. Porque ele acrescenta, quando ele está conversando, ele está dizendo assim, olha, eu não estou aqui sozinho, escrevendo para vocês. Ele diz assim, e todos os irmãos que estão comigo. Então, Paulo não está comunicando uma carta onde ele não possa pedir às pessoas que testemunhem dessa verdade. O interessante é que a Bíblia fala que uma acusação que deveria ser feita por alguém tem que ter no mínimo 2 testemunhas. E Paulo deve ter sido acusado aqui, não por uma testemunha, mas por várias testemunhas falsas. E agora Paulo diz assim, eu não estou sozinho com essa história. Não sou eu só que tenho que comprovar isso. Há muitas que estão comigo. E esses que estão comigo, eles são testemunho também daquilo que eu estou falando. Portanto, Gálatas, entendam isso, compreendam esse fato.
Aqueles a quem Paulo escreve são assim chamados as igrejas da Galácia. É uma região, a Ásia Menor, onde haviam várias igrejas, como diz aqui, Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo não está escrevendo a uma só igreja, está escrevendo a várias igrejas, porque os assuntos que vamos tratar aqui nessa carta, elas são assuntos interessantes, perigosos, e são assuntos que até hoje elas permeiam dentro da igreja e fazem com que se afastem, fazem com que as pessoas percam o significado da relação com Jesus. O que nós queríamos deixar hoje para vocês aqui, nessa introdução dessa carta, é a importância do testemunho que precisamos aplicar na nossa vida para que os outros possam ver. É autoridade. Aquilo que alguém pode até confirmar, pode até ver e dizer que é verdade. Mas olha, não precisa que alguém venha dar o testemunho daquilo que nós somos. Nós precisamos falar isso. Olha, eu sou salvo pela graça de Deus. E por causa disso, Deus me chamou para falar do amor dele em qualquer lugar. É preciso que nós tenhamos essa convicção. Mesmo que as pessoas olhem para a gente e vejam assim, mas quem é esse? O apóstolo Paulo, quando ele foi aproximando, porque quando ele foi convocado por Jesus, ele passou um tempo na Arábia, depois voltou. E quando ele voltou, que era para ser encontrado com os apóstolos, aqueles homens questionaram se realmente Paulo era o apóstolo, porque ele era perseguidor. Teve que um homem chamado Barnabé buscá-lo e levá-lo e mostrar que era real, que aquele homem que tinha sido perseguidor, Jesus o transformou. Jesus tirou ele de uma situação de homem zeloso pela lei dele de forma equivocada, para ser zeloso e ter um amor profundo por Jesus. Quando Paulo escreve isso, ele escreve com um amor extremamente profundo com Jesus e para essa igreja. Embora essa carta seja uma carta dura, uma carta que ele vai buscar corrigir os irmãos por estar se envolvendo com coisas que o Evangelho não fala, mas ele trata todos eles da mesma forma que Jesus o tratou, com amor, dedicação, mas sem tirar um sinal da palavra de Deus, sem tentar resolver o problema buscando uma solução que não seja da palavra de Deus. Eu quero encerrar essa palavra de hoje, continuaremos depois, citando o Salmo 19 e o verso 7, apenas a primeira parte do verso 7, para que nós possamos entender que esse evangelho tem muito a ver com aquilo que está escrito com o salmista, porque nós perdemos de vista isso há muito tempo. Nós deixamos de crer na palavra de Deus e temos colocado nela aquilo que não é dela. Fazemos isso para beneficiar-nos, fazemos isso para tentar tirarmos a nossa situação, a nossa vida de situações. Porque no verso 7 nós encontramos primeira parte, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Essa palavra perfeita aqui não é ao contrário de imperfeito. Aqui é perfeita, completa. Ela aqui é ao contrário de incompleta. Então aqui ela é completa. Mas a ideia daqui de completa é a ideia
o que não estava acontecendo lá em Gálatas. Aqui está dizendo que não se pode acrescentar absolutamente nada, não há por que acrescentar qualquer coisa à palavra do Senhor. E por que tirar? Então, um dos pontos mais sérios daquela carta é essa questão que nós vamos ver isso depois. E esse salmo diz que ela é tão completa que somente ela é capaz de transformar o interior de qualquer pessoa. Por isso que nós precisamos estar atentos a isso. Quando alguém perguntar a você, quem é você? Responda simplesmente: eu sou servo do Senhor Jesus. Não precisa ter outra resposta, não. Não precisa você estar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Faça isso. É o melhor caminho para a gente mostrar ao mundo que vale a pena crer e amar ao Senhor Jesus. Que Ele depois nos abençoe. Meus queridos, vamos encerrar esse momento de culto, louvando ao Senhor com muita gratidão por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui cultuando ao Seu nome. Então, vamos encerrar louvando ao Senhor e tenham todos um ótimo domingo. Que Deus abençoe a todos. Adoração, ó Jesus, és tua única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei.